nos acompanham, muito bom dia, boa semana. Segunda-feira nós iniciamos aqui na Fundação Perseu Abramo uma série de entrevistas. Essa é a primeira entrevista da FPA e sua capacidade agora de produzir e difundir conhecimentos. Nós temos a grande honra de receber nessa primeira entrevista aqui da Fundação Perseu Abramo João Sixu é economista, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele teve várias experiências, além de professor, ele foi diretor da área de macroeconomia do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, é autor de vários livros e agora, recentemente, lançou seu mais novo livro, 10 anos que abalaram o Brasil, e o título ainda tem a questão "E o futuro?". Sobre este livro, sobre a contribuição de João Sixu e a visão que ele tem a respeito do momento econômico, das perspectivas brasileiras, que nós vamos tratar desse tema. Quero agradecer muito aos que estão nos acompanhando, dizer que é uma grande alegria tê-los juntos, de tal forma que nós esperamos, ao longo do tempo, contribuir ainda mais com debates, com a produção do conhecimento, no sentido justamente de melhor entender o Brasil que estamos vivendo e, ao mesmo tempo, trazer melhores informações e análises para a mudança no Brasil no futuro. Portanto, João, você poderia falar para nós aqui o que levou a produzir este livro? Bom dia a todos e a todas, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Quero agradecer aqui o convite da Fundação Perseu Abramo para participar dessa entrevista e ter a oportunidade de apresentar o livro que escrevi, que lancei recentemente, chamado 10 anos que abalaram o Brasil e o futuro. Resolvi escrever esse livro, Márcio, porque penso que nós deveríamos registrar o que aconteceu nesse decênio 2003-2012, dando ênfase aos números, aos dados, ao que de fato ocorreu, e deixar de lado interpretações abstratas, subjetivas, sobre a realidade brasileira. É óbvio que o livro tem um olhar sobre os dados, um olhar desenvolvimentista, de esquerda. Entretanto, é um livro que propõe uma discussão sobre números, sobre a realidade social e econômica do Brasil. E eu penso que a discussão desses últimos tempos ela esteve muito contaminada, muito mais por desejos, vontades, subjetividades do que sobre os números. Então, o que eu me preocupei no livro foi apresentar várias estatísticas e possibilidades de interpretação da economia e da vida social, como de fato ocorreu nesses últimos 10 anos. Eu li o livro e constato a maneira bastante didática e simples com que você conseguiu desenvolver os 3 capítulos que compõem este livro. Para quem terá possivelmente a oportunidade de acompanhar a leitura do livro, o livro que é editado pela editora Geração, ele tem, nos 2 primeiros capítulos, uma análise desses últimos 10 anos, né? E o 3º capítulo ele tem um diálogo com aquilo que o João estabeleceu, conversando com a base aliada. Por que você resolveu organizar o livro dessa maneira, tendo uma parte que recupera os últimos 10 anos, praticamente constrói uma narrativa do que foram esses 10 anos, né? E termina o livro conversando com a base aliada, com representantes de partidos que fizeram parte dessa Frente Brasil Popular a partir de 2013. Vou começar de trás para frente.
a tua pergunta, eu pensei que era importante ter a interpretação dos partidos que fizeram aliança com o Partido dos Trabalhadores no livro. Queria entender como que esses partidos perceberam esses últimos 10 anos, mas fiz uma constituição de base aliada mais seletiva do que de fato é a base aliada do governo. Eu entrevistei o PCdoB, na pessoa do seu presidente, o Renato Abelo, entrevistei o PSB através do vice-presidente Roberto Amaral, e entrevistei no PDT, escolhi alguém da família Brizola, eu penso que representaria bem a tradição do PDT, e quem concedeu a entrevista para o livro foi a deputada Juliana Brizola. E penso que foi importante para me ajudar a concluir as análises, porque eu penso que acrescentou nos meus argumentos visões que eu diria que são mais críticas e outras, diria, mais de apoio, ou que acrescentaram simplesmente argumentos, mas argumentos importantes, nessa base aliada, e eu diria que foi muito importante, porque vi ali como que aliados podem auxiliar, não só no voto, mas também com argumento e apresentando opiniões críticas. Eu penso que essas entrevistas foram importantes nesse sentido, nessa avaliação dos 10 anos. E eu resumiria, para antecipar um resumo dessas entrevistas, para aqueles que estão nos assistindo, eu diria que de uma forma bem sintética, diria que a entrevista dada pelo PDT é uma entrevista que eu considero muito crítica, e muito crítica, mas de apoio às realizações desses últimos 10 anos, e apontando e tentando empurrar o governo para avançar mais do que avançou. Penso que a entrevista concedida pelo PCdoB é uma entrevista muito bem organizada, muito profunda, que busca as raízes do desenvolvimento brasileiro, dos problemas políticos brasileiros, e diria que a grande contribuição do PCdoB nessa entrevista é mostrar que existiram 2 projetos no Brasil, um projeto anterior a 2003 e um projeto que está sendo aplicado e se consolidando depois de 2003, e a demonstração desta diferença e com suas realizações é um importante aprendizado para também avançarmos mais. E eu diria que a entrevista concedida pelo PSB, eu diria que é um pouco das duas. Há uma visão também temperada pela crítica, mas também existe um lado muito importante de saber diferenciar na crítica quem é do lado daqueles que querem realizar um verdadeiro desenvolvimento econômico e social no país, e aqueles que estão, na verdade, querendo retardar ou impedir esse desenvolvimento. Eu penso que essas entrevistas deram essa contribuição. E a gente pode conversar mais sobre os 2 primeiros capítulos, mas nos 2 primeiros capítulos eu procurei fazer uma descrição em vários aspectos, na distribuição da renda, no desemprego, naquilo que é chamado de classe média, na valorização do salário mínimo, na taxa de juros, ou seja, vários aspectos
da vida econômica e social brasileira, eu tratei item a item e buscando apresentar números para mostrar os avanços dos últimos 10 anos em relação aos passos muito lentos ou inexistentes do período 1995-2002. Muito bem, João. Quero mais uma vez aqui agradecer aos que estão nos acompanhando. A informação que temos agora supera 150 pessoas que estão dando a honra de participar desse momento de discussão da produção do professor João Sixu, os 10 anos que abalaram o Brasil e o futuro, o livro que ele está lançando pela editora Geração, um livro que trata dos resultados, dificuldades e desafios dos governos de Lula e Dilma. Entrando um pouco no tema econômico propriamente dito, você bem lembrou aqui que um dos entrevistados do teu livro chamou a atenção para o fato que nós tínhamos uma mudança de rota nos últimos 10 anos, comparando que fora o governo, os dois governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, uma vez que a mudança a partir de 2003 permitiu colher resultados muito exitosos do ponto de vista social, econômico, político, ao contrário do verificado no período pré-2002. No entanto, há aqueles que analisam do ponto de vista da percepção do governo do PSDB, por exemplo, que identificam que o governo do presidente Lula, especialmente, foi um governo que contou com sorte no campo internacional, ao contrário do presidente Fernando Henrique, que teria tido, especialmente nos seus dois governos, crises financeiras internacionais, como foi a do México, lá em 94, 95, a crise financeira que contaminou parte importante da Ásia, em 97, a própria crise brasileira em 98, a crise russa em 99, a crise argentina, enfim, uma sucessão de crises que teria impedido o governo do presidente Fernando Henrique colher os mesmos resultados no fronte externo quanto do presidente Lula, que de certa maneira até 2008 não havia convivido com uma grande crise financeira de marca maior. Então, essa avaliação do ponto de vista externo e ao mesmo tempo a avaliação do ponto de vista interno, dizem os defensores do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que também no campo interno não houve a mudança pregoada, uma vez que o governo do presidente Lula teria mantido aquele tripé que foi a base, especialmente do segundo governo do Fernando Henrique, a partir da crise de 1998, quando o Brasil faz um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional, muda o presidente do Banco Central e estabelece aquele tripé, da meta de inflação, do superávit fiscal e do câmbio flutuante. Então eu gostaria que você ouvi-lo a respeito, qual a sua reação em relação a esses dois pontos do campo externo e no campo interno da economia brasileira. As perguntas que o Márcio fez são muito importantes e são as perguntas, de fato, do debate nacional sobre esses temas. Eu diria que sobre o cenário internacional, favorável, desfavorável, comparando os governos Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula e Dilma, eu diria que durante o governo Fernando Henrique Cardoso, de fato, ocorreram diversas crises localizadas, tais como o Márcio já mencionou. A crise da Argentina, a crise da Rússia, a crise do México, a crise na Ásia, que tiveram muita influência no Brasil. De fato, tiveram muita influência no Brasil porque o Brasil escolheu um caminho para enfrentar aquelas crises, que era o caminho recomendado pelo FMI, que era um caminho que realmente poderia fazer com que o país saísse da crise, mas ele ia sair da crise de uma forma mais lenta e com muito sacrifício social. O que foi feito naquele período, basicamente, diante de qualquer crise? Era elevação de taxa de juros e corte de gastos públicos. Essa era a receita diante de qualquer crise. Então, na verdade, não são exatamente as crises
não são exatamente as crises que levaram às dificuldades que o Brasil teve no período 1995-2002. Foi a forma com que o Brasil escolheu, o governo do PSDB, o presidente Fernando Henrique Cardoso, de enfrentar as crises. Porque um governante tem que ter sorte, mas tem que ter sorte e tem que ter competência. Me parece que no período 1995-2002, nossos governantes não tiveram sorte e nem competência. A partir de 2003, realmente tivemos mais sorte, mas também tivemos muito mais competência, porque quando chegou a crise de 2007, 2008, que era uma crise, na verdade, de proporções muito maiores do que as crises vividas no período do governo do PSDB, era uma crise agora no centro do capitalismo, era uma crise nos Estados Unidos, onde jamais qualquer economista conservador pudesse imaginar que ocorreria uma crise. Ocorreu uma crise americana que se transformou em crise europeia, e a forma de nós enfrentarmos a crise em 2008 não foi aquela receitada pelos economistas do PSDB. Economistas do PSDB em 2008 recomendaram a mesma fórmula da época que governaram o Brasil. Sugeriram elevar a taxa de juros, sugeriram fazer corte de gastos públicos. E nós fizemos exatamente o caminho inverso. O primeiro anúncio, ao final de 2008, para enfrentar a crise de 2008-2009, foi a redução do superávit primário. Em janeiro de 2008, ainda que de forma atrasada, mas em janeiro de 2008, o Banco Central iniciou uma série de redução da taxa de juros Selic. Então, naquele momento, nós tivemos um resultado econômico e social do enfrentamento da crise que foi, eu diria, bastante positivo quando comparamos o caso brasileiro com o caso de diversas economias, como a economia chilena, a economia mexicana, a economia russa, que tiveram recessão e desemprego muito elevados. O Brasil teve um baixíssimo, quase que desprezível crescimento negativo. O desemprego subiu 0,2 pontos percentuais, e nós buscamos lançar programas durante o ano de 2008, programas que poderiam ampliar o gasto público, como o Minha Casa Minha Vida. Ampliamos os investimentos da Petrobras naquele ano, e os bancos públicos ampliaram o crédito. Banco do Brasil, Caixa e BNDES irrigaram a economia de crédito no mesmo momento em que os bancos privados elevaram os juros e enxugaram o mercado de crédito. Então, é verdade que nós tivemos várias crises durante o período de Fernando Henrique Cardoso. Tivemos uma grande crise só durante o governo Lula, mas é uma crise, a maior crise que o capitalismo já enfrentou desde 1929. Não foi uma pequena crise, e soubemos enfrentá-la com competência e com receituário diferente. Vou encurtar a segunda resposta, para tornarmos aqui o nosso bate-papo mais dinâmico, só dando uma resposta curta e provocativa e dizendo que, em verdade, houve um período de continuidade, de fato, das políticas do governo Fernando Henrique Cardoso, no início do governo Lula, mas essas políticas aos poucos foram sendo transformadas, e eu diria que o nosso tripé de hoje é um tripé bem flexibilizado em relação ao período Fernando Henrique Cardoso. Se não fosse assim, se ele não fosse tão flexibilizado quanto é, a presidente Dilma e o presidente Lula não receberiam tantos ataques dos economistas do PSDB. Mas podemos mais conversar sobre esse assunto. Estamos indo muito bem, João.
Quero também dar as boas-vindas àqueles que estão se ingressando agora na rede da Fundação Perseu Abramo. Temos quase 300 internautas que nos acompanham. Esse debate aqui a respeito do Brasil, da economia, da política, nesses últimos 10 anos, nós estamos travando aqui com o professor João Sixu, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o lançamento do seu livro, 10 anos que abalaram o Brasil. Nós havíamos feito uma questão para o professor João a respeito das justificativas daqueles que defendem o governo Fernando Henrique, sendo que o governo do presidente Lula tinha mais sorte que o presidente Fernando Henrique no campo externo, e que no campo interno não havia tido grandes mudanças do ponto de vista do comportamento da política macroeconômica. Mas, lendo aqui seu livro, recordando novamente, João, acho que você dá bastante elementos interessantes para serem também considerados nessa discussão comparada de governos. Em primeiro lugar, houve uma opção já desde 2013 em relação à política comercial, a política do comércio externo brasileiro. Você tem aqui uma tabela muito interessante na página 48 do seu livro, que você relaciona os principais destinos das exportações brasileiras. E ali nós podemos ver, em 2003, por exemplo, o Brasil encaminhava a metade de todas as nossas exportações para a União Europeia e os Estados Unidos, ou seja, o bloco rico ficava com 50% das nossas exportações. Em 2012, esses dois blocos de países, a União Europeia e os Estados Unidos, reduziram sua participação para 31,1%. Ou seja, houve uma opção, a partir de 2003, de diversificar as nossas exportações do ponto de vista geográfico, envolver mais países, e especialmente países do que a política internacional denomina, no âmbito das relações Sul-Sul. E entendo que essa opção do governo brasileiro foi muito importante, até mesmo no enfrentamento da crise de 2008, como você bem destacou, porque se o Brasil tivesse mantido a sua trajetória proveniente do governo dos anos 90, de concentrar as exportações nos países ricos, tendo visto que a crise de 2008 se concentrou nos países ricos, especialmente nos Estados Unidos, o impacto da crise internacional teria sido muito maior, como foi no caso do México, um país que tem as suas exportações coladas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou numa crise gravíssima em 2008 e essa crise contaminou de forma muito ampla o México. O Brasil, houve efeito da crise, no nosso modo de ver, mas foi uma crise que decorreu muito mais do problema do crédito internacional, tendo em vista a abertura bancária e financeira feita nos anos 90, que tornou o Brasil dependente de crédito internacional. Quase um quarto do crédito no Brasil dependia de recursos externos, então com a crise internacional houve estrangulamento desses recursos. Então essa opção que o governo brasileiro fez foi muito importante e te retirou aquilo que era conhecido nos anos 90, toda vez que os Estados Unidos tossia, entrava numa gripe, a avaliação no Brasil é que nós íamos pegar uma pneumonia. E isso não ocorreu, pelo contrário, os Estados Unidos entrou numa crise por mais de 5 anos e o Brasil não entrou nessa mesma circunstância. Essa opção que o governo brasileiro fez na questão externa também significou, do ponto de vista político, fortalecer relações no âmbito do que hoje se conhece o IBAS, que seria a sigla da Índia, da África do Sul, do Brasil, o próprio conceito de BRICS, junto com a Rússia, com a China. Então, essa opção no campo externo, no modo de ver, também contribuiu muito para nós deixarmos de ser uma economia que sofria muito mais do que tinha a capacidade de reagir às próprias crises internacionais. Como é que você avalia essa fronte externa do ponto de vista das opções que o governo fez em termos da sua diplomacia, da política externa? Eu penso que nós tivemos um período muito favorável com aquelas viagens que o presidente Lula fazia ao exterior, que eram muito criticadas, porque acompanhava o presidente Lula comitivas de empresários. Tinha ali um aspecto fundamental, que era mostrar uma política brasileira independente no plano internacional, mas tinha também uma articulação econômica comercial muito importante, que era mostrar o Brasil para outros países que não aqueles
que nós já fazíamos exportações, que eram basicamente Estados Unidos e a União Europeia. O Brasil passou a exportar para a América do Sul, para a África, para o mundo árabe, que o Brasil não fazia anteriormente, pelo menos de uma forma muito intensa. E os economistas sabem que diversificar é sempre um movimento de defesa. O Brasil fez isso e fez muito bem. Diversificou a sua pauta de exportações do ponto de vista regional no mundo. Então, crises localizadas, o Brasil pode se defender melhor do que se defendia no passado. Dessa vez a crise foi localizada nos países avançados, mas nós tínhamos como retaguarda, como o Márcio mencionou, as nossas exportações para um novo mercado que desconhecia os produtos brasileiros e que sustentou as nossas exportações naquele período. Mas penso que a defesa do baixo desemprego que tivemos nesses anos, do crescimento do investimento, do consumo, também dependeu de algo que eu considero que foi uma grande transformação no período 2003-2012, que foi a constituição de um enorme mercado de consumo de milhões de brasileiros. Ou seja, diante da crise internacional, o Brasil tinha um mercado externo diversificado e tinha ampliado o seu mercado doméstico. Então, a produção, as vendas, o comércio se manteve ativo no Brasil e isso fez com que o desemprego aumentasse residualmente durante o período da crise. Então, eu diria que um bom mix de defesa de uma economia para manter a sua rota de crescimento, baixo desemprego, investimento, ampliação do consumo, é ter uma pauta de exportações diversificada do ponto de vista regional no plano mundial e ter o seu mercado doméstico e tentar proteger esse mercado doméstico como um mercado que garante o funcionamento da sua economia. Interessante essa sua constatação, vinculando com o mercado interno. Mas até antes de entrar nesse aspecto da economia brasileira, especialmente, acho que há um outro ponto importante que também devemos ressaltar em relação à questão externa, que foi a capacidade do Brasil responder a algo que nos praticamente aprisionou nas duas últimas décadas do final do século passado, a década de 80, década de 90, que foi a dívida externa. A crise da dívida externa em 1980 e 83 praticamente retirou a trajetória que o Brasil vinha de ser um país que crescia a rápidas taxas de expansão. Nós éramos a 8ª economia do mundo em 1980, vamos lembrar disso, embora tivesse 50% da população vivendo na condição de pobreza. 20 anos depois, no ano 2000, o Brasil havia sido rebaixado para a 13ª economia e praticamente os indicadores sociais permaneciam praticamente estáveis, ou seja, num quadro de grande dramaticidade para a parcela significativa dos brasileiros. O que nós vamos verificar a partir de 2003 é um ato muito importante do governo brasileiro aproveitar o aumento das exportações e a diversificação das exportações para fazer com que nós voltássemos a ter um grande superávit comercial. Depois, a segunda metade da década de 90 tem sido uma década de déficits comerciais, o que nos levou a certo endividamento para poder pagar esse déficit. O que nós observamos é que o Brasil praticamente liquidou a dívida externa, especialmente a dívida do setor público. O Brasil, que era um devedor do FMI, tornou-se um país credor do Fundo Monetário Internacional, que a gente não conhecia. Não é? Eu, pelo menos, sou daquela geração que, ao sair da universidade, sempre tínhamos as palavras de ordem quando o FMI, não é? E agora o FMI tornou-se um país dependente do Brasil. Então, essa modificação me parece muito importante ser considerada, porque nós praticamente resolvemos o problema da dívida externa, que tinha sido um mal e havia constrangido o desempenho do Brasil nas décadas de 80 e 90. Lembro do debate sobre a inflação, a restrição externa que nos impedia de ter sucesso na estabilidade da inflação dos anos 80. Agora, trazendo o debate para o tema interno, né? E aqui mais uma vez quero agradecer aos que nos estão nos acompanhando. São 350
companheiro e companheira que estão nos acompanhando, dando o seu privilégio de estar com a gente. Até gostaria de estimulá-los a fazer questões, considerações. Podem aproveitar do nosso endereço imprensa@fpabramo.org. Fique à vontade para participar do nosso debate. Retificando aqui, então, é imprensa@fpabramo.org.br. Acho que agora deu a entender. Bom, mas João, voltando aqui então ao tema da economia nacional, da economia brasileira, dos rumos a partir de 2003, como você muito bem apresenta no seu livro, 10 anos que abalaram o Brasil e o futuro. O futuro a gente já vai falar daqui a pouquinho. Mas em relação ainda a esse tripé, metas de inflação, meta fiscal, por exemplo, o superávit fiscal, as metas de inflação de fato foram estabelecidas em 1999, quando nós tivemos a troca do presidente do Banco Central, e as metas de inflação praticamente não foram cumpridas no governo Fernando Henrique Cardoso, pois foram metas em que a inflação registrada superou as metas de inflação. Nos últimos 10 anos, de 2013 para cá, praticamente o governo brasileiro conseguiu cumprir as metas sem optar pela recessão. Há inclusive recorrentemente, quase todos os anos, mas em 2013 não foi diferente, uma pressão muito grande de economistas contrários à opção do atual governo de defender a recessão, defender o aumento do desemprego, defender a redução dos salários como uma medida de combate à inflação. E nós estamos observando, na verdade, que no tema da inflação, o governo do presidente Lula e o presidente Dilma não têm abrido mão de seguir uma inflação baixa, mas sem que isso signifique levar para os ombros dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo brasileiro, o ônus do combate dessa crise. Gostaria que você, na verdade, analisasse um pouco como é que você viu o enfrentamento da inflação durante esses últimos 10 anos. Vou falar sobre a inflação, mas queria só falar duas frases antes desse tema, que eu queria concordar com o Márcio e dizer que no livro eu trato, inclusive, desses temas, que diria que a maior blindagem que o Brasil teve no setor externo, e eu diria que existe aí um tripé externo muito importante, que são essas pernas que o Márcio mencionou. A não renovação do acordo do Brasil com a FMI durante o ano de 2005 foi muito importante, ou seja, nós deixamos de assinar aquelas condicionalidades que o FMI impõe aos seus devedores. As cartas do FMI são as mesmas, desde que ele começou com esse tipo de programa conservador em 1947 a todos os países, e a carta foi crescendo. Ela só impunha políticas econômicas conservadoras, e depois, nos anos 90, ela começou a impor também reformas estruturais conservadoras. E nós ficamos, então, no ano de 2005, livres de assinar essas condicionalidades, essas cartas. A segunda perna que o Márcio mencionou é muito importante. Nós também nos tornamos credores internacionais. Realmente, na nossa época de estudante, a palavra de ordem era não pagamento da dívida externa. Hoje em dia, por favor, pague a dívida externa, porque nós somos credores, não somos mais devedores. Superamos também esta dificuldade e acrescento uma terceira, que foi a formação de reservas internacionais. Nós tínhamos, em 2002, 37 bilhões de reservas. Hoje nós temos 370 bilhões de reservas. E multiplicamos por 10 vezes o número de reservas internacionais. Isso é algo extraordinário e algo que representa, de fato, um colchão de defesa. Não diria que o Brasil está completamente blindado em relação a crises internacionais. Pode sofrer, sim, efeitos, talvez mais intensos ou menos intensos, mas eu não tenho dúvida que esses foram passos muito importantes. Sobre a inflação, eu quero dizer o seguinte:
A inflação tem sido muito bem controlada nos últimos 10 anos. A inflação só ficou fora da meta no ano de 2003. De lá para cá, todos os anos, a economia atingiu uma inflação entre 2,5% e 6,5%, que são os limites mínimo e máximo para a inflação brasileira. Utilizávamos inicialmente a taxa de juros para combater a inflação e exclusivamente a taxa de juros. Isso pode até dar um resultado sobre a inflação, mas usar exclusivamente a taxa de juros significa que você tem que utilizar a taxa de juros em doses muito elevadas. Isso tem um efeito social perverso, que as pessoas falam, tem que elevar a taxa de juros para conter a inflação. Esquecem de contar o que acontece entre o momento que eleva a taxa de juros e a inflação está sob controle, que é para a inflação ser controlada pelos juros, depende de desaquecer a economia, de reduzir salários, de aumentar o desemprego. Então, o que acontece neste meio é um efeito colateral social muito perverso. E eu penso que o Brasil diversificou os instrumentos de controle da inflação. Esse é um ponto já de flexibilização dos governos Lula e Dilma em relação aos governos do PSDB. Nós acrescentamos outros instrumentos. Quero mencionar aqui um óbvio, que é a redução de tributos. A CID foi utilizada para conter a inflação. Recentemente foram retirados impostos dos itens da cesta básica e acrescentamos agora, mais recentemente, um brilhante instrumento para o leque conhecido pelos economistas. Manifestações de rua também derrubam a inflação. Derrubaram as tarifas dos transportes urbanos e a inflação do mês passado foi 0 por conta da queda do preço dos alimentos e por conta da queda do preço das tarifas dos transportes urbanos. E quero dizer o seguinte, existe sim um alarmismo enorme neste campo e eu identifico esse alarmismo aonde? Nós estamos tendo uma inflação decrescente. Em 2011, nossa inflação foi 6,5%. Em 2012, foi 5,84%. Antes de o dólar se desvalorizar, a previsão de inflação era 5,74%. Então, isso mostra que a cada ano a inflação tem sido menor. Mas, eu acompanho aquela pesquisa Datafolha sobre a popularidade de governos, presidente, etc. E tem lá uma perguntinha sobre inflação. E qual foi o ano que a população avaliou que a inflação daria um salto para cima de forma aguda? Qual foi o ano, desses 3 anos, que a população disse o seguinte, agora a inflação vai subir de fato? Neste ano, no ano de menor inflação. No ano de menor inflação, a percepção da população é outra. É porque existe, de fato, uma contaminação de ideias, de argumentos que não tem conexão com a realidade. Porque a conexão com a realidade é que a inflação deste ano é a menor inflação dos últimos 3 anos. Vamos ver agora qual é o impacto que vai ter o dólar sobre a inflação, mas eu diria também que hoje a capa de um grande jornal, não me lembro qual é, que eu vi assim, andando na rua também, alguma coisa avassaladora, que a inflação está de volta, que o dólar disparou, etc. Só para mencionar qual é a estatística que existe, quando existe uma desvalorização cambial de 20%, que é o caso brasileiro, tem-se um impacto de 1% sobre o IPCA. Mas esta desvalorização tem que durar 1 ano para ela ter o impacto de 1% da inflação do ano. Nós vamos ter um impacto aqui em 1/3 do ano, 1/4 do ano. Então, vamos imaginar que o impacto dessa desvalorização seja de 0,3. Então, as expectativas que estavam em 5,7 passam para 6, que é uma inflação que está bem próxima à inflação que estamos
enfrentando nos últimos anos. Não é algo muito diferente, apesar da desvalorização cambial de 20%, que tem o seu lado extremamente saudável para nossas exportações. Muito bom, João. Estamos dando prosseguimento aqui a esse debate sobre a economia brasileira, os últimos 10 anos, a política nacional, a política externa, tendo em vista a produção deste livro, do professor João Sixu, ele é professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o seu livro 10 anos que abalaram o Brasil e o futuro. Mais uma questão aqui para a sua análise, a partir da produção do teu livro, muito didático, João, a respeito da propaganda que geralmente os governos tucanos fazem a seu próprio respeito, dizendo que são governos fiscalistas, governos que seguem muito bem o preceito de gastar apenas aquilo que se arrecada. E nessa propaganda embutem ainda a ideia de que os governos do presidente Lula e Dilma são governos gastadores, sem nenhum compromisso fiscal. Interessante essa propaganda, porque se nós formos comparar a performance do governo do Fernando Henrique de 95 a 2002, nós vamos perceber que esse governo foi um governo que elevou dramaticamente a dívida pública, que é um sinal inequívoco da capacidade de se administrar um país, um governo estadual, um governo municipal. A dívida pública em 95 mal superava 1/3 do produto interno bruto brasileiro, e em 2002 o governo do presidente Fernando Henrique entregou ao país uma dívida líquida do setor público equivalente a praticamente 60% do PIB, não é? Justamente sua tabelinha aqui da página 74. E ao contrário do que se diz que o governo do presidente Lula, o presidente Dilma são governos gastadores, o que nós observamos foi uma trajetória de queda na dívida pública, que respondia por algo em torno de 60%, e salvo o período de 2008 e 2009, nós tivemos um aumento da dívida pública, mas obviamente em função da crise, o professor João pode comentar melhor para nós temos uma trajetória de queda. Então, essa é mais uma propaganda que não encontra base na realidade, não é isso? Existe essa propaganda enganosa de que os governos Lula e Dilma fazem ou promovem uma gastança pública, uma irresponsabilidade fiscal. E há dois itens que devem ser observados na administração fiscal. São os dois mais importantes. Outros itens são importantes, mas esses são os dois mais importantes. São inclusive os itens que são tratados no Tratado de Maastricht, no tratado que um país deve assinar e seguir os seus limites para poder ingressar na comunidade europeia. Eles recomendam que nós tenhamos, ou os países que queiram entrar para a comunidade europeia, devem ter uma relação dívida-PIB inferior a 60% e um déficit nominal em relação ao PIB inferior a 3%. Ora, o Brasil recebeu a sua própria economia, o presidente Lula recebeu a economia brasileira em 2003 com 60,4%, portanto fora desses limites da relação dívida-PIB, e um déficit nominal de 4,4%, 50% acima do que é estabelecido no Tratado de Maastricht. O que temos agora é uma relação dívida-PIB na faixa de 35%, 36%, e temos um déficit nominal inferior a 3%. Então, os países mais fiscalistas da Europa, como a Alemanha e a Holanda, impõem essas regras rigorosas aos parceiros. E o Brasil alcançou esses limites sem ter que buscar ou adotar políticas de austeridade. Políticas de austeridade
na verdade, estão sendo adotadas na Europa atualmente, que foram adotadas no Brasil nos anos 90, não promovem crescimento. E sem crescimento não há melhora das condições fiscais. O que faz uma economia melhorar é o seu crescimento, é a redução do desemprego, é isso que faz aumentar a arrecadação. A arrecadação, ela cresce muito mais velozmente do que os gastos. Então, é muito conhecido entre os economistas a ideia de que quando uma economia cresce, o déficit nominal cai e a relação dívida-PIB cai. Então, nós temos que buscar as melhores condições fiscais pelo crescimento e não pela austeridade. A austeridade leva à desaceleração, à queda da arrecadação e, portanto, à abertura maior ainda de um déficit fiscal. Então, eu diria que é uma falácia essa ideia de que existe agora uma gastança e queria acrescentar o seguinte: nós devemos buscar uma boa e sadia administração fiscal, não por essa regrinha básica que nós não devemos gastar mais do que arrecadamos, porque isso vale para a economia doméstica e nem muito para a economia doméstica, porque as famílias podem se endividar, podem tomar crédito também, mas sim porque nós precisamos ter vigor fiscal para, nos momentos de desaceleração, ter munição para gastar. É uma questão de estratégia econômica, não uma questão moral ou de administração da economia doméstica. Muito bem, professor João, estamos aqui dando prosseguimento ao nosso diálogo, que trata da publicação do livro 10 anos que abalaram o Brasil. Quero mais uma vez agradecer aos que estão nos acompanhando, são mais de 400 internautas, é uma alegria muito grande estar tendo você nos acompanhando. Você sabe que você pode participar diretamente desse nosso bate-papo, enviando a sua questão, a sua consideração para o endereço imprensa@fpabramo.org.br. E eu até gostaria de passar para você, professor João, duas questões que nos chegaram aqui. Uma de Carlos Alberto, do estado de Minas Gerais, que faz a pergunta: como evitar a manipulação da mídia com a situação, com relação aos temas econômicos? E ainda também temos aqui a participação da Juliana Souza, aqui mesmo de São Paulo, que lhe pergunta como levar todas essas informações de forma mais direta para a população. Agradeço as perguntas do Carlos Alberto e da Juliana, e tentar respondê-las de forma conjunta. Eu penso que os setores de esquerda e progressistas no Brasil devem investir muito mais na comunicação com a sociedade. Sempre digo que nós conseguimos fazer bons governos, mas a nossa comunicação, eu diria que é de regular para baixo. E isso transmite essa ideia na sociedade de que os bons governos não estão fazendo boas realizações. E digo uma questão importante: nós estamos aqui na internet, com mais de 400 internautas acompanhando, que é muito, muito bacana, muito legal, e nós temos que disputar intensamente a comunicação nas redes sociais, mas eu diria que também temos que disputar nos meios tradicionais. Os meios tradicionais são muito importantes para a maioria da população brasileira. Nós temos que disputar a televisão e o rádio, não pelos meios de comunicação das grandes famílias, porque essas não dão espaço, e quando dão espaço, logo após o seu comentário, como já aconteceu algumas vezes comigo, eu acabo de dar entrevista, falo o que eu quero, me tiram do ar e o apresentador continua fazendo seus comentários contra a minha entrevista quando eu já saí do ar. Então, esse tipo de comunicação não nos interessa. Então, nós temos que investir também. Agora, eu diria que isso está no meu livro. Eu diria que nós temos que mudar a política do governo federal de distribuição de verbas de publicidade. Ano passado, eu coloquei uma tabela aqui no meu livro, ano passado,
Só a TV Globo, que não deve comungar exatamente com as ideias que estamos discutindo aqui, recebeu 500 milhões de reais, só o canal da TV Globo, fora a TV Globo, o Sistema Globo tem jornal, várias rádios, revista, vários canais fechados de TV, só o canal aberto recebeu 500 milhões. O total que o Sistema Globo recebeu foi mais de 800 milhões no ano passado. Isso é muito dinheiro para quem faz propaganda contra os melhores programas de desenvolvimento econômico e social do governo federal. Acho que nós temos que pensar em outros critérios. Esse critério da audiência, quem tem mais ganha mais, isso, inclusive, do ponto de vista econômico, está errado, porque, ainda que eu não pense só do ponto de vista político para reorientar as verbas, do ponto de vista econômico está errado. Se eu dou mais a quem tem mais, eu estou aumentando a concentração, porque eu tenho que desconcentrar. Se eu tenho que desconcentrar, eu tenho que ter uma política para dar mais para quem é menor, para poder equilibrar as ações. E o governo federal, a sua política de distribuição de verbas é uma política concentradora de recursos nos maiores, e, por acaso, os maiores pertencem a meia dúzia de famílias que embolsam milhões e milhões para fazer campanha contra os interesses públicos e da sociedade brasileira. Então, isso eu acho que temos que mudar, e isso não tem nenhum elogio a fazer do que aconteceu nos últimos 10 anos nos governos Lula e Dilma. A Fundação Perseu Abramo, nos seus 17 anos de existência, está agora dando passos maiores com o objetivo de produzir e difundir informações, conhecimentos, levando a todos aqueles que querem entender melhor o Brasil, se engajar nessa luta dos últimos 10 anos, que deve ter sequência na transformação do nosso país. E estamos agora entrando praticamente na nossa última parte dessa interessante entrevista, dessa importante contribuição do professor João Fixu, no seu livro, no seu mais um livro, 10 anos que abalaram o Brasil, e ele tem ainda como subtítulo E o Futuro. Então, a parte final aqui da nossa entrevista se dará justamente sobre o tema de futuro. E gostaria aqui de levantar uma questão que certamente é uma questão que todos nós temos presente, sobre a situação do mundo e a posição do Brasil. Nós tivemos, nesses últimos 10 anos, praticamente dois sentidos distintos. Entre 2003 e 2018, os Estados Unidos cresceram mais do que 3% ao ano, em média. A China cresceu ao redor de 9%, 10% ao ano, em média. No entanto, a partir de 2008, houve uma restrição no crescimento da economia mundial. Praticamente caiu 1/3 o ritmo de expansão dos Estados Unidos nesse período da média, e a própria China, que crescia 10%, 11%, também houve um rebaixamento na sua expansão. O mesmo nós observamos em outros países grandes, como é o caso da Índia, da Rússia, e inclusive o Brasil. Nesse sentido é que aparecem cada vez mais considerações a respeito da posição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estaria recuperando sua capacidade de crescer, seja pela redução dos custos que ocorreu nada simples do ponto de vista do povo e dos trabalhadores, que tiveram uma enorme redução salarial, convive com grande desigualdade, pobreza, etc. Mas aliado a essa redução de custos nos Estados Unidos, o descobrimento da exploração do xisto, que seria também outro elemento que baixaria o custo de produção. Minha pergunta é como é que você vê um pouco o próximo ano, 2014, 2015, do ponto de vista da possibilidade do Brasil voltar a crescer de forma mais rápida e a situação internacional? Eu penso que a situação internacional, basicamente do lado americano, seus países satélites que giram em torno da economia americana, México, Chile e outros menores, penso que vai haver uma recuperação. Tudo indica, todos os dados que saem da economia americana, os últimos dados pelo menos, têm indicações no sentido de uma recuperação. E recuperação na economia americana é crescimento entre 2% e 3%.
Muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: mas isso é muito pouco, crescer 2%, tal país cresceu 20%. Sim, mas tem que ver o tamanho das economias. A economia americana cresce 2%, 3%, ela mexe com a economia mundial. Quando a economia da Venezuela cresce 20%, seu impacto é basicamente desprezível sobre a economia do mundo. Então, eu penso que o Brasil pode ter um momento, diria, de retomada do seu crescimento, diria que vai favorecer o reingresso da economia americana no trilho aí do crescimento. Penso que a economia europeia ainda vai patinar porque eles estão adotando na Europa a forma que nós já conhecemos, não precisava adotar, era só perguntar para nós o que nós fizemos e qual era o resultado, é só perguntar para a Argentina, para o Brasil, para o Equador, para o Peru, esse negócio de cortar gasto, demitir funcionário público, privatizar, dá certo? Não dá certo. Então eles, como nós, vão demorar, como nós demoramos nos anos 90, vão demorar algum tempo para se recuperar. Mas o Brasil, eu acho que pode manter uma rota de crescimento apoiado no seu mercado doméstico. Agora, depende de acertos da nossa política econômica. Precisamos ter coragem de reduzir juros. Agora é um momento mais difícil, porque nós já estamos aqui encerrando a nossa conversa, então não daria tempo para fazer uma explicação sobre isso, mas nós estamos elevando juros agora não para conter a inflação, mas sim para impedir a fuga de dólares, e essa é a política que nós temos aplicado, sim, essa política sim, desde 1995, o câmbio varia e o nosso juros vai atrás, mas nós precisamos ter controle de capitais para dar autonomia à nossa política monetária e ter juros mais baixos. Precisamos ter coragem de fazer uma política fiscal mais agressiva e temos sim que continuar com a política de estímulo ao consumo doméstico. Eu vejo uma demonização da prática do consumo e uma idealização da ideia do investimento. Em verdade, isso, do ponto de vista da teoria econômica, não existe. Isso existe só do discurso político e ideológico. Porque, do ponto de vista da teoria econômica, e é conhecido todas as experiências internacionais também, não existe investimento sem haver tensão de consumo. Nenhum empresário diz: eu vou investir porque no futuro aí vai aparecer alguém querendo comprar. Não, o empresário investe porque ele está vendo seus estoques caírem, tem a tensão do consumo. Então, para nós termos investimento, nós temos que ter o consumo, sim, aumentando. E além de ter o lado social, que não cabe aqui também discutir, mas o lado social do que é a aquisição de certos bens de consumo duráveis, como uma geladeira, como um fogão, etc. Mas, voltando aqui ao caso brasileiro, macroeconômico, nós precisamos também de um outro item, que é um estímulo e reorganização da nossa indústria, para que a nossa indústria possa competir com produtos que tenham tecnologia, invenção, inovação no mercado internacional, mas principalmente no nosso mercado doméstico. Nós precisamos de uma reindustrialização brasileira para nós agregarmos mais valor à nossa produção. Eu não sou daqueles que acham que para industrializar tem que deixar de criar gado, nem para industrializar tem que deixar de plantar café. Muito pelo contrário, eu gosto de citar sempre alguns exemplos que são importantes. A Alemanha é um dos maiores exportadores de café do mundo, porque a Alemanha importa café, seleciona, processa, coloca em embalagem dourada, embalagem prateada, triplica o valor do café. Mas para isso eles tiveram que internalizar e desenvolver muita tecnologia e não plantam sequer um pé de café. Os chocolates mais saborosos do mundo são da Suíça e da Bélgica.
não tem um pé de cacau, mas tem profissionais de altíssima qualidade nessa área, muita tecnologia nessa área, e é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter indústrias que agreguem valor à nossa produção, e precisamos também ter a capacidade de produzir aquilo que hoje a classe de renda C no Brasil consome, que é, a gente precisa produzir tablets, smartphones, etc, etc. Ou seja, a nossa classe de renda C não consome só atualmente sabonete, feijão, macarrão, consome smartphone, tablet, e é aí que nós precisamos ingressar nessa produção para poder ter crescimento, que aí nós vamos aproveitar toda a potencialidade do nosso mercado doméstico. Nosso mercado doméstico estável está em torno de 125 milhões de pessoas. Mas aqui tem um dado que é lamentável, que é o seguinte: nós importávamos produtos industrializados na ordem de 40 bilhões de dólares em 2003. Hoje nós importamos 200 bilhões de dólares em produtos importados. Então nós precisamos disputar, não é no mercado internacional, não, nós precisamos disputar no mercado doméstico os produtos industrializados. E o que essa classe de renda C está comprando é tablet, é smartphone, e nós precisamos ter esses produtos para disputar no nosso mercado e a nossa economia crescer e se aproveitar do seu próprio mercado. O nosso mercado, na verdade, está gerando emprego, em grande parte, fora do Brasil. Para ele gerar emprego no Brasil, é preciso que os produtos sejam produzidos aqui e comercializados aqui. Acho que é a última intervenção. Então, eu queria agradecer imensamente as centenas de internautas que estão assistindo aqui essa nossa conversa, 500 internautas, o Márcio tem aqui o número, 500 internautas aqui participando da nossa conversa, e isso realmente é uma inovação, e é esse tipo de iniciativa inovadora que nós devemos ter na nossa economia, na nossa sociedade, para além do que é muito tradicional, que nós já vimos que o resultado é limitado. Muito obrigado, agradeço à Fundação Perseu Abramo a oportunidade de divulgar o meu livro e de discutir essas ideias. Bem, essas são então as ideias, as contribuições do professor João Sixu. Ele deu apenas uma palhinha, que quem quiser se aprofundar, conhecer mais essa contribuição, essa avaliação sobre os últimos 10 anos e também com uma posição instigante a respeito do futuro do Brasil, pode comprar, adquirir esse livro, 10 anos que abalaram o Brasil e o futuro, pela editora Geração. Se encontra nas Boas Livrarias do Ramos, é assim que se diz, e na internet também. Muito bem. Muito obrigado, João. Acho que foi para nós aqui uma grande alegria recebê-lo. Muita propriedade, você lançou temas aqui muito instigantes, nada simples. Nós falamos sobre política externa brasileira, nós falamos a respeito do tema da dívida externa, da dívida pública, falamos sobre inflação, sobre crescimento, sobre pobreza, desemprego, um tema aqui bastante amplo. Quero agradecer muito mesmo, de coração, aos que nos acompanharam, cerca de 500 internautas. É sempre um prazer grande tê-los aqui conosco. Essa é uma série de entrevistas que nós estamos iniciando, inovando aqui na Fundação Perseu Abramo. Queremos convidá-los para as próximas e, ao mesmo tempo, também informar para aqueles que querem ver novamente ou divulgar para os amigos, né, em outro momento, num horário alternativo para assistir esse vídeo. Ele está conectado, pode ser visto justamente no nosso sítio www.fpabramo.org.br. Muito obrigado por nos acompanharam aqui junto e a todos os internautas. Uma boa segunda-feira, uma boa semana para todos.